Olá, parceria, tudo bem? Aqui é o professor Hazek, voltando com mais uma microaula de matemática. Seja sempre bem-vindo e bem-vinda ao canal Magimática. Hoje nós daremos sequência na aula sobre conjuntos, para que você tenha uma boa base para aprender conjuntos numéricos. Este é o segundo vídeo de uma série de 3 aulas sobre conjuntos que eu quero te apresentar. Vamos começar essa aula fazendo alguns exercícios práticos aplicando tudo o que vimos no primeiro vídeo. Será como um resumo da primeira aula, com algumas novidades. Vamos falar também sobre propriedade dos conjuntos e como aprender sobre conjuntos das partes. Mas antes, já deixa aí seu like e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e acione o sininho para que você receba as notificações sempre que tiver um vídeo novo. Fechou? Começamos a aula. Temos aqui os seguintes conjuntos: A igual a x, tal que x pertence aos números naturais e x é menor que 8. E o conjunto B igual a x, tal que x é número ímpar e x é maior que 1 e menor ou igual a 11. Os dois conjuntos foram dados pela lei de formação. Para enxergarmos melhor cada elemento de cada conjunto, vamos representar eles por uma lista. Então ficamos assim. Olhando para a lei de formação, sabemos que o conjunto A é formado por elementos pertencentes aos números naturais. Mas quais são os números naturais? Ora, os números naturais são 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai até o infinito. Então, vamos listar ele assim. A igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paramos no número 7, porque a lei de formação diz que os elementos do conjunto A são menores que 8. Vamos olhar agora para o conjunto B. Os elementos são números ímpares maiores que 1 e menores e igual a 11. Então vamos listar os elementos. B igual. O primeiro número ímpar maior que 1 é 3. Então, os elementos são 3, 5, 7, 9. Paramos no número 11, porque a lei de formação diz que os elementos do conjunto B são menores e igual a 11. Note que os dois conjuntos são finitos. Se fossem infinitos, poderíamos terminar com reticências, que são os 3 pontinhos que mostram que existem mais elementos até o infinito, o que não é o caso. O número 1 também é ímpar, mas não pertence ao conjunto B, pois a lei de formação diz que os elementos do conjunto são maiores que 1. Também podemos representar os dois conjuntos pelo diagrama de Venn. Temos o conjunto A com os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E o conjunto B, 3, 5, 7, 9 e 11. O que podemos observar nesses dois conjuntos? Várias situações. Vou mostrar algumas. Vamos pegar qualquer elemento e ver como é a relação de pertinência. Podemos começar pelo elemento 1 do conjunto A. 1 pertence a A, mas 1 não pertence a B. 3 pertence ao conjunto A e também pertence ao conjunto B. 9 não pertence a A e 9 pertence ao B. Podemos verificar qualquer elemento se pertence ou não pertence usando esses símbolos. Agora, vamos encontrar o conjunto união, colocando todos os elementos dos dois conjuntos em uma lista. A união B igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 11. Vamos encontrar os elementos que se repetem nos dois conjuntos. Esses elementos formam a intersecção dos conjuntos A e B. Então temos A intersecção B igual a... O 3 pertence a A e também ao B. O 5 também pertence ao A e B. O 7 também pertence aos dois conjuntos. Então temos a intersecção A intersecção B igual a 3, 5, 7. Podemos encontrar também a diferença entre dois conjuntos, que são os elementos que pertencem a um conjunto, mas não pertencem ao outro conjunto. Temos A menos B igual a 0 pertence a A e não pertence a B. 1 pertence a A e não pertence a B. 2 pertence a A e não pertence a B. 3 pertence a A, mas também pertence a B. Então, 3 não entra na diferença entre A e B.
4 pertence a A e não pertence a B. 5 pertence aos dois conjuntos, então não entra na diferença também. 6 pertence a A e não pertence a B. 7 pertence aos dois conjuntos, então não entra na diferença. Pronto, verificamos todos os elementos do conjunto A e chegamos à conclusão que A menos B igual a 0, 1, 2, 4, 6. Olha que interessante, a diferença entre o conjunto A e o conjunto B são os elementos que não estão na intersecção dos conjuntos. Vamos ver agora se a mesma coisa acontece se verificarmos elementos que estão em B, mas não estão em A. Então ficaríamos assim: B menos A igual. 3 pertence a B e também pertence a A. Não está no conjunto da diferença. 5 pertence a B, mas também pertence a A. Também não entra na diferença. 7 pertence a B, também pertence a A. Também não entra na diferença. 9 pertence a B, mas não pertence a A. Então 9 está no conjunto da diferença. 11 pertence a B, mas não pertence a A. Então 11 está na diferença. Portanto, o conjunto B menos A é igual a 9 e 11. Novamente, podemos ver que B menos A é formado pelos elementos que não estão na intersecção dos conjuntos A e B. Vamos ver agora um pouco mais sobre subconjuntos. Temos os conjuntos A formado por A igual a 2, 3, 4, 5 e B formado por B igual a 3 e 4. Note que 3 e 4 estão no conjunto A e no conjunto B. Como todos os elementos do conjunto B são também elementos de A, então B é subconjunto de A. Podemos dizer que o conjunto B é parte do conjunto de A. Logo, B está contido em A. Então podemos dizer também que A contém B. Agora, vamos incluir mais um conjunto nessa história. O conjunto C, formado pelos elementos C igual a 6, 7, 8. Vemos que os elementos do conjunto C não pertencem ao conjunto A ou B. Então, C não é subconjunto de A nem de B. Então, C não está contido em A. Da mesma forma, podemos dizer que A não contém C. E também, C não está contido em B e B não contém C. Como o conjunto C não é subconjunto, dizemos que A e C são conjuntos disjuntos. E B e C também são conjuntos disjuntos. Outra situação que pode ocorrer é quando os dois conjuntos forem iguais, ou seja, dois conjuntos com os mesmos elementos. Por exemplo, A igual a ABC e B igual a ABC. Nesse caso, podemos dizer que A é subconjunto de B e B também é subconjunto de A. Ou seja, A está contida em B e B está contida em A. Também temos uma propriedade que diz que todo conjunto é subconjunto dele mesmo, ou seja, A está contido em A e B está contido em B. E quanto ao conjunto vazio? Como é a relação dele com outros conjuntos que possuem elementos? O conjunto vazio é subconjunto de qualquer outro conjunto, ou seja, todo conjunto contém um conjunto vazio como subconjunto. Então temos aqui o conjunto V. Este símbolo indica conjunto vazio. Então, V está contido em A e também V está contido em B. Com o que já vimos até aqui, já podemos aprender sobre conjunto das partes. Conjunto das partes é o conjunto que seus elementos são todos subconjuntos possíveis de um conjunto. Vou dar um exemplo para você entender. Temos aqui o conjunto A igual a B, C. Vamos ver agora quais são os subconjuntos possíveis. P de A significa partes de A igual a. Vamos colocar dentro das chaves os subconjuntos que encontramos. Nós já vimos que todo conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então, já sabemos que vazio é subconjunto de A. P de A igual a primeiro elemento, vazio. Podemos montar outros subconjuntos com apenas um elemento em cada um, ou seja, conjuntos unitários. Temos ainda um subconjunto com o elemento A, outro subconjunto com o elemento B e mais um com o elemento C. Agora é combinar os elementos do conjunto A de 2 em 2. Vamos juntar o A com B. Temos o conjunto
AB. Juntando o A com C, temos o conjunto AC. Vamos juntar o elemento B com os outros elementos. Como já juntamos o A com B, não podemos juntar o B com A, que será o mesmo subconjunto. Então só resta juntar o B com C. Vimos nessa aula que todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Então temos também outro subconjunto de A, que é formado por todos os elementos de A. Esse subconjunto é o ABC. Pronto, encontramos todos os subconjuntos possíveis e formamos o conjunto das partes de A, com 8 elementos. Agora, como saber se eu deixei de encontrar algum subconjunto? Tem uma forma, é calculando o número de elementos possíveis. Vou mostrar como que faz. Número de elementos das partes de A igual a 2 elevado a n de A, que é o número de elementos de A. Quantos são os elementos de A? São 3. N de A igual a 3. Então temos número de elementos da parte de A igual a 2 elevado a 3, ou 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2. Calculando, 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes 2 é igual a 8. Então, o número de elementos das partes de A é igual a 8. Como a gente já encontrou 8 subconjuntos de A, significa que não deixamos de listar nenhum dos subconjuntos possíveis. É isso, parceria. Essa foi a aula de hoje. Continue acompanhando os meus vídeos, ok? Na próxima aula veremos mais um pouco sobre conjuntos. Não perca! Estou colocando o card da primeira aula sobre conjuntos aqui em cima, para o caso de você sentir que precisa começar a ver conjuntos do zero, beleza? Obrigado por assistir esse vídeo. Se você ainda não curtiu, faça isso também, se inscreva no canal. Assim você ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas que precisam. Se surgir alguma dúvida sobre a aula, escreva para mim nos comentários que darei uma atenção especial para você. E se você puder indicar esse vídeo para alguém, é só compartilhar. Mas sempre lembrando, não se esqueça da galera do fundão. Um forte abraço e até a próxima microaula de matemática.